Olá, eu me chamo Larissa Pulbife, sou graduada em Direito, possuo especialização em Análise Criminal e estou atualmente finalizando uma segunda especialização em Direito Civil e Processo Civil. Sou servidora da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins. Atuo na Central de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Porto Nacional. O meu trabalho tem como tema a violência contra a mulher no contexto da pandemia de Covid-19. Eu escolhi esse tema porque eu penso que ele é no atual momento pertinente e, além de pertinente, necessário se faz o debate em relação ao assunto. A pandemia de Covid-19 trouxe consigo diversas restrições e alterações na rotina de toda a população mundial. A Organização Mundial da Saúde traçou diversas estratégias e sugestões para evitar a transmissão e avanço do vírus por todo o território. Então, entre as sugestões, as principais são o isolamento das pessoas que estão contaminadas e o distanciamento social. Nesse sentido, diversas pesquisas apontam que grandes crises são acompanhadas do aumento da violência intrafamiliar, o aumento dos índices dessa violência. A violência de gênero, que é o tópico que eu trato no artigo, ela não é um tipo de violência atual, muito pelo contrário, ela é antiga, ela ocorre já desde antes do advento da pandemia, porém, com o advento da pandemia e a necessidade do confinamento, do isolamento social, esses índices aumentaram de forma alarmante. A necessidade das mulheres estarem dentro do ambiente doméstico juntamente com seus agressores fez com que esses índices aumentassem demais, e existem algumas condições, alguns fatores que intensificam essa violência. Eu trato todos esses tópicos no artigo e eu vou aqui agora citar esses de forma simplificada. Quais são esses fatores? O primeiro fator é que os parceiros, eles conseguem exercer maior controle e poder sobre suas vítimas, mediante a sensação de impunidade que é trazida. E o porquê dessa sensação de impunidade? É natural que as pessoas já estão tendo, as famílias já estão tendo que cumprir as medidas de restrições dentro de seus lares. Dessa forma, os agressores ficam junto com suas vítimas no mesmo ambiente e dessa forma elas não conseguem transitar livremente e fazer a denúncia por conta própria. Muitas vezes ficam até sem comunicação com familiares e amigos. Outro fator importante é a diminuição de renda auferida pelas famílias. O que acontece? Muitas vezes esse fator acaba sendo aliado com o uso de álcool e drogas, o que gera maior probabilidade de ocorrer a violência. Outro aspecto também muito importante e que acompanha já a violência de gênero é a dependência financeira e emocional das mulheres. Essa dependência faz com que o ciclo não seja rompido, que ele continue. É um fator muito importante também. E dentro de toda dessa classe de mulheres, existem algumas minorias que sofrem ainda mais, porque elas ficam mais suscetíveis à violência do que as outras. São as minorias que sofrem as diferenças sociais. E eu posso citar, nesse caso, a cor da pele, diferenças de gênero, idade, orientação sexual. Nesse sentido, elas ficam ainda mais suscetíveis.
Como foi amplamente divulgado e teve muita repercussão esses casos de violência, o aumento, algumas pesquisas a nível nacional começaram a ser realizadas. E o Fórum de Segurança Pública divulgou uma pesquisa no dia 20 de abril de 2020, que teve como título Violência Doméstica durante a pandemia de Covid-19. Essa pesquisa, ela foi realizada juntamente com a empresa de análise de dados Decode. Elas decidiram analisar as menções de briga que foram relatadas na rede social Twitter. Ao total, foram coletadas 52.315 menções. E desse total, todas elas constavam algum indicativo de briga. E desse total, 5.583 relataram indícios de violência. Se for analisar esses dados de forma desagregada por mês, houve um aumento entre fevereiro e abril de 431%. Repita-se, 431% dos relatos de brigas. Isso significa que os relatos aumentaram 4 vezes. É muito preocupante essa situação. E perante toda essa problemática que foi exposta, são sugeridas algumas linhas de enfrentamento a esse problema. Foram baseadas em experiências de outros países que já estão adotando medidas em relação a esse problema e também a crises passadas. Inicialmente, pode-se citar a agilidade das medidas protetivas, a concessão dessas medidas, o reforço de campanhas publicitárias, para que sejam expostos de ampla maneira os direitos e as garantias das mulheres, quais são as redes de suportes que elas devem procurar nessa situação. Elas não podem ficar desamparadas. Outra questão é a capacitação dos servidores que identificam essas situações de violência, a capacitação dos servidores da área da saúde que atuam nessa linha de frente. Outra condição seria o fortalecimento e a expansão das redes de apoio para que essas mulheres não fiquem desamparadas. E entre essas redes de apoio, é fundamental os abrigos destinados às mulheres que são vítimas de violência doméstica, para elas terem para onde sair e quebrar esse ciclo da violência, não ficarem desamparadas. Essas são medidas que são sugeridas no atual momento para tentar buscar uma solução a curto prazo, tentar diminuir esses índices. Porém, deve-se ter em mente que, agora já nas considerações finais do artigo, deve-se ter em mente que esse problema exposto, a violência contra a mulher, ele não é um problema que consegue ser solucionado a curto prazo. A solução primordial é a sensibilização, a conscientização e a educação em relação ao assunto. E como isso deve ocorrer? Através do investimento de políticas públicas na educação para a vida, ensinando o exercício da comunicação pacífica e o hábito dos bons costumes. E isso deve ser ensinado desde o princípio nas instituições de ensino, para que pouco a pouco a população comece a se conscientizar e esse hábito, essa transformação comece nas próximas gerações desde o princípio. Este foi o meu trabalho, gostaria de agradecer a oportunidade e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada!